E lá no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 19, diz assim: pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Aqui está falando do poder do Espírito de Deus. Ou seja, nós podemos ver que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são chamados de todo-poderosos na Bíblia. Claro que por ser um conceito tão complicado, existem diversas confusões que são feitas com relação à Trindade. Alguns dizem que o Espírito Santo ele não seria uma pessoa, muito menos divino, né? Que ele seria apenas uma força ativa de Deus, seria apenas a força que Deus utiliza para agir em nosso meio. Agora, não é isso o que as Escrituras nos dizem. A Bíblia nos dá características ao Espírito Santo que só podem ser atribuídas a uma pessoa, alguém que tenha personalidade. Por exemplo, como é que uma força ativa apenas ela poderia falar? Como nós vemos lá em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Disse o Espírito Santo. Uma força ativa não falaria, né? Uma maneira mais racional de ver, né? Deus falaria e agiria através dessa força ativa que alguns dizem que é o Espírito Santo. Como é que uma força sem personalidade ela poderia entristecer-se? Como nós vemos, por exemplo, lá em Isaías capítulo 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, né? E contristaram o seu Espírito Santo. Como é que uma força ativa poderia se entristecer? Como é que uma força vinda de Deus poderia ter vontade própria? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Percebem? Repartindo particularmente a cada um como quer. Como é que uma força apenas teria vontade própria de querer alguma coisa? Ela seria simplesmente a vontade de Deus e seria apenas Deus agindo através dessa força. Ela não poderia ter vontade própria, né? Outras confusões que são feitas, por exemplo, tem alguns que dizem que o Deus Pai, que Jesus Cristo e que o Espírito Santo não seriam três pessoas distintas, mas apenas três manifestações diferentes do mesmo e único Deus, né? Esse Deus único no Antigo Testamento, ele se apresentaria principalmente como Deus Pai. Nos Evangelhos, ele se apresentaria principalmente como Jesus e, posteriormente, principalmente como Espírito Santo. Seria o mesmo Deus que ele se manifestaria de formas diferentes, mas não seriam três pessoas. Seria uma única pessoa que se manifestaria, ora como sendo o Pai, ora como sendo o Filho e ora como sendo o Espírito Santo. Isso são pessoas tentando também compreender como seria um único Deus sendo manifestado de três formas diferentes. Infelizmente, para essas pessoas, também não é isso o que nos ensina as Escrituras. Não é esse o contexto que nós temos que nos esforçar por compreender. Vejam o que diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui é possível nós vermos as três pessoas da Trindade distintamente. Não são três manifestações diferentes, mas são três pessoas distintamente que estão presentes aqui. Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo que desce sobre ele como pomba e a voz do Deus Pai
dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo". O contexto nos mostra que três pessoas distintas, e não três manifestações de uma mesma pessoa. Não existe outra maneira para nós entendermos o contexto bíblico que não seja o conceito da Trindade. Nós não escolhemos acreditar ou não na Trindade. Nós temos que aceitar que é isto que a Bíblia nos ensina. Nós temos que tentar e nos esforçarmos por compreender isso, porque é isso que a Bíblia nos diz. Por mais confuso, por mais absurdo que possa nos parecer, a Bíblia nos ensina o conceito de um Deus único que subsiste através de três pessoas distintas. Por isso é que nós acreditamos que exista um único Deus, com três pessoas distintas, porém da mesma substância e da mesma natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, eles são iguais em poder, nenhum é maior ou melhor do que o outro. Um único Deus, uma única substância, uma única natureza existindo em três pessoas. Não temos capacidade para compreendermos, mas temos inteligência vinda da parte de Deus para aceitarmos a revelação que Ele está fazendo de si mesmo para nós. Só pode existir um único Deus. E a Bíblia nos fala em três pessoas como sendo este único Deus. Somente Deus pode ser eterno, pode ser onipotente, onisciente, onipresente, Criador de todas as coisas, aquele que dá a vida eterna, santo. Somente Deus pode ser Deus. Não podem haver dois seres onipresentes. Por quê? Onipresente é estar absolutamente em todo o lugar. Se existe um ser que está em todo lugar, ocupando todos os espaços infinitos que a mente humana possa imaginar, não pode haver um outro Deus ocupando este lugar também. Todos os espaços só podem ser ocupados por uma pessoa, por um ser, por um único Deus. Se este espaço tiver que ser distribuído em mais de uma pessoa, em mais de um ser, em mais de um Deus, então não seria onipresente. Teria que haver distribuição entre esses dois seres. Por isso é que só existe um único Deus que seja onipresente. Agora, se somente Deus pode ser Deus, nós podemos ver que a Bíblia diz que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, é onipotente, é onisciente, é onipresente, que Jesus é Criador, que Jesus é santo. E a Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é Deus, é eterno, é onipresente, é onisciente, que o Espírito Santo é Criador. A Bíblia também nos diz que o Pai Celestial é Deus, é eterno, é onipresente, é onisciente. Isto só pode ser aceito e compreendido através do conceito da triunidade de Deus, ou como nós costumamos dizer, da Trindade. Como diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. Existem diversas passagens que nós podemos usar que demonstram tudo isso que eu falei sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre o Pai Celestial. Isso vai estar por escrito, um artigo que eu vou deixar no blog por escrito, com várias referências ali, para que tudo isso possa ser pesquisado. Aqui é interessante sabermos que a Bíblia chama de Jesus como sendo Deus,
Pai Celestial como sendo Deus e como o Espírito Santo sendo Deus.